Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, acho que é o segundo vídeo desse ano. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a situação econômica e sobre a encruzilhada que a Venezuela se encontra atualmente e diante do dilema do avanço ou do retrocesso ao socialismo, ao poder popular e à formação e consolidação dessa democracia radical e o desenvolvimento teórico e preenchimento teórico e econômico que é o chavismo também. Primeiramente, eu gostaria de recomendar para vocês que não estudaram sobre a Venezuela, não sabem sobre a Venezuela, não conhecem o estado e o desenvolvimento da luta de classes que ocorreu e ocorre até hoje na Venezuela, eu recomendo lerem o livro da editora Unesp sobre a Revolução Venezuelana, porque eu talvez trate de alguns temas nesse vídeo. Pode assistir o vídeo, não tem problema, assiste o vídeo primeiro, depois lê. Mas só avisando que vão existir alguns temas que vão ser um pouco complexos, ou talvez não vão ser tratados em profundidade, né? Porque é um tema muito amplo e eu tô aqui para fazer um recorte, focar numa situação específica, então talvez seja interessante depois ou até mesmo antes, caso você, camarada, deseje, dar uma lida nesse livro, procurar outras leituras, procurar saber como se desenvolveu a luta de classe e o processo econômico da Revolução Bolivariana e do chavismo na Venezuela. Dito isso, vamos começar. Desde Chávez, principalmente, a Venezuela ganhou os holofotes mundiais da ação midiática, principalmente da ação midiática hostil vinda do eixo do bloco atlântico, do imperialismo estadunidense que encabeça os seus estados satélites e os seus governos colaboracionistas a praticarem esse tipo de ação midiática ofensiva e concreta diante da Venezuela e de sua revolução, do seu desenvolvimento nacional. Isso a gente já sabe, isso a gente já conhece. Agora, a questão central aqui é como lidamos, nós comunistas, marxistas, com esse impasse e com essas ações vindas do imperialismo, diante desse cenário nacional que é complexo, que é o cenário de luta de classes da Venezuela. Eu vejo normalmente três caminhos principais sendo tomados pelas pessoas e pelas organizações quando vão opinar ou vão dar testemunho ou vão fazer uma análise conjuntural sobre a questão venezuelana. O primeiro exemplo é quando afirmam que a Venezuela não é socialista, que a figura de Chávez e o Maduro devem ser superadas junto com o chavismo e, portanto, não existe a defesa do programa, nenhum tipo de defesa, né, do programa chavista, do programa bolivariano. Isso acontece muito com setores da esquerda moderada ou da social-democracia que, atualmente, na conjuntura que a gente vive, estão passando por um giro dito à esquerda, mas não realmente à esquerda. Vocês sabem como é que é, né? É o pessoal social-democrata que, dito a um governo de extrema-direita, se coloca no campo da esquerda, mas que de fato não são. São defensores e apologistas do capital, do capitalismo e do apaziguamento da luta de classe para a continuidade do programa burguês. O segundo exemplo é quando afirmam que a Venezuela é socialista, chavismo e o Maduro são exemplos a serem seguidos pela América do Sul e América Latina e que, portanto, seu programa deve ser defendido de maneira acrítica, deve ser, como se diz, exportado teoricamente para outros tipos de situações. Muitos setores da esquerda talvez defendam ou encaixem essa noção no que a gente chama de esquerdismo em Lenin, o esquerdismo leninista. E todo mundo sabe qual é a problemática central de uma defesa acrítica de um programa, certo? Não preciso nem comentar. E a terceira opinião, que é a que eu compartilho, é que a Venezuela não é socialista, mas que o programa chavista, por ser um programa organizado de democracia radical, pretendido a avançar em questões importantes no que tange a teoria socialista marxista e também por ser um polo na América do Sul de defesa anti-imperialista, a gente proporciona uma defesa crítica e à esquerda do chavismo e do bolivarianismo. Nosso recorte parte principalmente da eleição de Chávez, né? Obviamente. Em 1998, Chávez foi eleito, dando fim ao Pacto de Punto Fijo, que a gente vai entrar mais à frente e eu vou explicar o que é. E ele entra com um discurso, ele vence as eleições, né, da democracia burguesa,
ele vence esse tipo das eleições, no giro à esquerda, que tomou a América do Sul e a América Latina nesse período, né? Tanto que a gente tem Lula em 2002, a gente tem governos populares emergindo em vários países da América Latina nesse mesmo período, e na Venezuela Chávez é eleito democraticamente em 1998, só que com um programa representado por ele, que vem de maneira muito menos radical e muito mais conciliatória do que a figura representativa, eu não vou dizer programa, porque não sei se aquilo que ele representava naquela época poderia chamar de programa, né? Mas uma figura representativa muito mais conciliadora e muito menos radical do que a figura que representava Chávez em 1992, quando ele tentou tomar o poder pela força das armas, pela Revolução Armada. Com o fim desse pacto, a gente tem o fim também de 4 décadas de coronelismo e clientelismo de 3 partidos burgueses que revezavam o poder entre si e dividiam os espólios sobre o mesmo programa base, sobre o mesmo programa capitalista. 3 partidos que representavam os mesmos interesses e diziam-se diferentes em programas, sendo que na realidade não eram praticamente iguais e, portanto, dividiam os espólios aliados à burguesia desse capitalismo dependente que existia na Venezuela. E é importante ressaltar que a mobilização popular e a participação popular antes das eleições, no desenvolvimento da rua, da luta na rua, na luta que não perpassa em primeira instância a esfera das votações, o destaque da participação popular para a representação da figura de Chávez e, portanto, para a sua popularização e eleição em 1998 foi muito importante. A gente pode, por exemplo, destacar o Caracaço, que em 1998, fazia 3 anos, mais ou menos, que o Caracaço tinha começado e terminado na repressão e nas mortes que terminou, né? Além disso, e um ponto talvez até mais importante para a nossa análise seja a participação popular no setor anterior à eleição também determinaria, em partes, qual seria o caráter do programa que Chávez tomaria e quais pontos, principalmente, quais pontos seriam colocados de fora desse programa. Quais pontos seriam alcançados e semelhantes de concordância, né, entre a figura do Chávez de 1998 e do Chávez de 1992 e quais pontos seriam ignorados ou deixados de fora desse novo programa eleitoral. Além disso, o século XX da Venezuela foi muito diferente do século XX da América Latina como um todo. Se na maioria dos países onde essa onda popular, seja ela revolucionária ou não, tá? A gente pode estar citando inclusive João Goulart aqui no Brasil. Se essa onda foi expurgada por uma ofensiva direta e única, sem volta do imperialismo estadunidense, em comunhão com setores colaboracionistas da burguesia nacional, de novo citando, como acontece no Brasil, no Chile, na Argentina, Peru, como acontece no Panamá, em Cuba, etc, etc. Na Venezuela existia um constante estado de exceção proporcionado e patrocinado por diversos golpes de Estado que aconteceram em sequência. Ou seja, não foi um ataque central, único e direto do imperialismo estadunidense. Diferente disso, foram diversos ataques, foram diversos microataques, se a gente pode dizer assim, diversos golpes concretizados que resultaram em perpétuo estado de exceção e instabilidade onde viveram os venezuelanos no século XX. A gente pode destacar aqui só alguns desses ataques que resultaram em um golpe definitivo contra o poder vigente. A gente pode constatar que em 1908, 1945, que talvez seja o mais importante deles, a gente já fala o porquê, 1948, 1958 e 1962, além da tentativa de tomada de poder do Chávez em 1992. E eu digo que 1945 foi muito importante porque em 1908, naquele primeiro golpe, o Juan Vicente Gomes, que é um golpista fascista que existiu na Venezuela e tomou o poder por essas décadas, ele se alinha com o eixo na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele se alinha com a Alemanha hitlerista, com a Itália fascista e com as outras
potências que existiam dentro do eixo, né? A gente pode falar aí da Hungria, da Eslovênia, enfim, né? E ele só saiu do poder mediante a outro golpe de Estado no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, para além disso, os setores de esquerda na Venezuela sempre foram alvo de repressão tremenda. A gente nem precisa mencionar de 1908 a 1945, né? Mas o mais importante é que um breve espaço de tempo foi dado para as forças progressistas se desenvolverem. E esse espaço foi completamente quebrado em 1962, quando todas as forças de esquerda, progressistas e revolucionárias, foram colocadas em clandestinidade. Dito isso, todos esses momentos, o exército foi o que mais sofreu expurgos de lideranças e punições na linha de base. Porque o exército da Venezuela tem um histórico de ser revolucionário e de ser autopensante, de ser um exército que é guiado não necessariamente pelo programa imposto pela classe dominante, mas que forma e tem história de formar independência acionária. Então vamos lá, por que aconteceram tantos golpes na Venezuela da forma que aconteceu? Existem alguns motivos para isso e dois principais que eu vou citar aqui. Eles são o petróleo, óbvio, e o poder popular. Vamos lá. Começando pelo petróleo. Além de ser um recurso bélico e um recurso econômico de base que gera dependência nos estados que são explorados pelas petrolíferas e pelas empresas multinacionais detentoras do capital, detentoras inclusive da indústria tecnológica para refinar, industrializar e redistribuir esse petróleo em outros tipos de insumos e produtos, o petróleo também é essencial para a manutenção da guerra perpétua que os Estados Unidos trava para conseguir gerenciar as suas contas no Estado burguês. A burguesia dos Estados Unidos precisa constantemente de inflação bélica e de impulsionar sua própria economia diante de guerras, diante de conflitos, seja participando diretamente desses conflitos, seja diretamente atuando como um exército formal, seja indiretamente financiando o serviço secreto ou a própria venda legal de armamento bélico. A gente não precisa nem de exemplo para falar sobre o giro de capital que os Estados Unidos têm diante da indústria bélica, mas a gente pode citar alguns se preferirem, né? A gente pode falar, por exemplo, da lei dos arredatamentos que existiu na Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos se recusou a lutar contra a Alemanha hitlerista, mas emprestou e vendeu de bom grado armas. A gente pode falar diversos outros casos, inclusive da criação e uso de serviço secreto de grupos islâmicos terroristas e fundamentalistas para combaterem comunistas no Oriente Médio, que deu no que deu, né? Hoje em dia, inclusive, os Estados Unidos combate pessoas que estão usando armas compradas deles próprios. Para citar um outro exemplo de um país que foi afetado muito por causa da detenção de petróleo, a gente vai citar o México, que aconteceu na mesma época da Venezuela, que a gente está falando aí. Depois das nacionalizações do setor petrolífero, que aconteceu em 1938 pelo presidente Lázaro Cárdenas, que inclusive mais tarde foi quem apelou para a Sociedade das Nações para ele se juntar aos aliados e auxiliar na Segunda Guerra Mundial. Esse ato de nacionalização fez com que o México sofresse um embargo total das potências aliadas do Bloco Atlântico, né? A gente pode falar, inclusive, do Plano Prata. Quem não estudou, recomendo estudar. Plano Prata, Estados Unidos-México. Só jogar isso aí no Google que vocês vão ver o que é. A operação cogitada pelos Estados Unidos de invasão formal e ocupação dos campos petrolíferos do México mediante uma guerra. E esse plano só não foi para frente por dois motivos. Pela lei de compensação que Cárdenas foi obrigado a assinar, que dava benefícios econômicos desiguais, mais um acordo desigual para o terceiro mundo, grande novidade, né? A lei de compensação era isso, era basicamente um grande acordo desigual que permitia às empresas do Bloco Atlântico explorarem o petróleo nacional mexicano, né? E o segundo motivo foi pelo ataque japonês contra Pearl Harbor e as Filipinas em 1941, assim colocando os Estados Unidos em guerra formal contra as potências do eixo por causa do pacto tripartídeo, né? Ou seja, o Japão ataca os Estados Unidos declara guerra formal contra o Japão, quem declara guerra formal contra o Japão, a independência é garantida pelas potências do eixo, então os Estados Unidos automaticamente declara guerra contra a Alemanha e a Itália, e enfim, os seus estados satélites. E agora sobre a questão do poder popular. Gente, vamos lá. Não é mistério que os Estados Unidos, no contexto de uma guerra fria,
né, e de expansão dessa área de influência do imperialismo e do bloco atlântico, principalmente, eles não toleravam qualquer tipo de contestação popular no seu quintal, principalmente no seu quintal da América Latina. Né? Viva Cuba! Mas no caso, a burguesia venezuelana, ela se insere no mercado mundial do século XX sem qualquer interesse nacional desenvolvimentista. Ela entra com o pensamento de dependência, um pensamento concreto de um programa que não visa o desenvolvimento das forças produtivas nacionais. Né? Isso, obviamente, entra no contexto periférico da dependência e faz com que, basicamente, os fatores produtivos nacionais de desenvolvimento da Venezuela se concentrem ao máximo no processo de extração e no processo de exportação de commodities de petróleo bruto para os Estados Unidos, que era a indústria que estava mais presente na ilha, tal como Cuba é com açúcar. E isso tudo era garantido pelo Pacto de Punto Fijo, né? É importante a gente ressaltar que esse pacto de Punto Fijo, né, que era entre os partidos COPEI, AD e URD, eles não foram bem aceitos pelo povo. Obviamente houve resistência popular contra e organização popular contra esse pacto e o coronelismo que apresentava, mas além disso, um ponto muito importante é que o exército venezuelano aspirava a tendências nacionais muito fortes, nacionalistas, tendências que eram independentistas, né? Tem um histórico muito grande de Bolívar e do bolivarianismo que está presente, teve presente naquela época nas Forças Armadas. E por isso a necessidade de golpear o país tantas vezes, a própria democracia, né? Bom, vamos para 1992 para a gente começar a falar do que interessa. Em 1992 tem um estopim popular de revolta que nunca mais acabou na Venezuela. Continua até hoje esse estopim revolucionário, esse estopim popular, ele continua até hoje. E ele começou a se desenvolver radicalmente em 1992 contra o imperialismo, principalmente contra o imperialismo. Tendências diversas que englobavam esse processo, né? Tendências nacionalistas, nacionais desenvolvimentistas, socialistas, comunistas, né? Tendências de todos os tipos ali anti-imperialistas que se comungavam e se radicalizavam na luta contra o imperialismo. Esse é o principal ponto. E Chávez, nesse contexto de revolta popular, foi uma figura muito importante, foi uma figura central, apesar de não ter sido a única, e talvez nem a mais preparada, mas ele foi uma figura central. Chávez não era comunista, ele tampouco se organizava sob a égide de um programa revolucionário. Da mesma maneira, a revolta popular também foi espontânea. Chávez surge da revolta popular de maneira espontânea, tão como a revolta também foi espontânea. Surge espontaneamente e seus líderes aparecem também espontaneamente, sem a organização de um programa revolucionário a ser seguido, né? E Chávez, como parte do exército, tenta nesse ano dar um golpe de Estado e tomar o poder pela força das armas, apoiados pelo povo. O problema central é justamente a falta do programa revolucionário e da vanguarda preparada para assumir essa tarefa, né? A questão central que a gente tem que analisar não é a falha em si, mas as portas que isso abriu para a união popular que antes não havia acontecido. Os sujeitos políticos desorganizados e sem um programa revolucionário agora se organizaram sobre a base do chavismo. E esse foi o passo central para a vitória política de Chávez em 1998. Então vamos lá, Chávez na presidência. Em 1999, ele conclama a Quinta República da Venezuela, a República Bolivariana, fazendo, obviamente, uma menção honrosa à figura de Simão Bolívar, o libertador da Venezuela. E, enfim, de outros mais 5 países. Desde então, Chávez tentou utilizar essa reestruturação do Estado burguês para criar uma espécie de democracia radical. Essa democracia radical ela vai no sentido de estruturar bases de poder popular que não estão inseridas dentro do Estado burguês, mas elas são paralelas. Elas estão inseridas de algum modo na contestação desse Estado burguês. Elas estão, de algum modo, exercendo um quarto poder sobre o Estado burguês, que seria o poder popular, que seria essa democracia radical. Só que para fazer isso, Chávez precisou mexer dentro do Estado burguês ao qual ele ocupava um cargo de presidência. Ele precisou fazer mudanças de dentro para dentro, o que gera uma contradição inerente ao sistema que se autolegitima como Estado burguês. Mas um exemplo do que ele fez pode ser dado na Lei da Habitação, que foi promulgada em 2000, que extinguiu o Senado,
né, e deu o poder legislativo em sua totalidade, além do presidente, da figura do presidente, nas mãos do parlamento. E sobre a questão central, que nos interessa, que pelo menos me interessa nessa análise, que é a questão econômica, Chaves disse o seguinte, em 2007, vou abrir aspas para um discurso que ele fez. Abre aspas. Os capitalistas, que ainda têm nas mãos boa parte das indústrias, os fatores de produção da terra e, portanto, o gado, depois ele continua, ainda têm nas mãos o transporte e os matadouros, eles assumiram os matadouros que deveriam ser municipais de acordo com a lei. Mas, mais pra frente ele continua. Faço um apelo a todos os prefeitos para que recuperem os matadouros e coloquem nas mãos dos conselhos comunais, nas mãos do povo e não nas mãos dos capitalistas, que têm os frigoríficos, os mercados de automóveis em suas mãos. Então, eles aplicam a política de escassez para o povo, para tentar desestabilizar o governo, para tentar diminuir o apoio ao governo e depois atacar. E isso faz parte do momento que estamos vivendo. Portanto, é necessário, essencial, um conjunto de medidas. Uma delas, né, a formação do nosso partido unido, socialista, revolucionário, bolivariano, porque a situação interna vai piorar. Nos próximos meses, mais contradições surgirão, simplesmente porque não temos planos de parar a marcha da revolução. Ao contrário, é uma marcha completa, e na medida em que a revolução se aprofunda, se expande, essas contradições vão surgindo, mesmo aquelas que até agora permaneceram encobertas, se tornarão mais agudas, se intensificarão, porque é sobre a questão econômica e não há nada que machuque mais um capitalista do que o bolso. Mas temos que entrar nessa questão, não podemos evitá-la. De mais pra frente ele finaliza, tudo isso é socialismo, mas não teríamos um socialismo integral e pleno se não começássemos a transformar o modelo econômico capitalista que ainda temos na Venezuela. E isso vai ser uma revolução dentro da revolução. Fecha aspas. Bom, Chaves estava correto. Isso a gente já está adiantando bem no tempo, mas para falar da questão econômica é importante que a gente faça isso. É verdade que a maioria esmagadora dos meios de produção não apenas residiam nas mãos da burguesia nacional, colaboracionista e, portanto, da burguesia imperialista, como também eles estavam sendo utilizados para destabilizar o poder popular que estava sendo colocado em ação, que estava sendo colocado em marcha na Venezuela. Isso é um fato, Chaves reconhece isso nesse discurso. A indústria petrolífera, no entanto, nesse momento era estatal. E, portanto, ela estava nas mãos do povo, né? Ela estava nas mãos do poder popular e fora dos interesses capitalistas. Será mesmo? Camaradas, uma empresa, mesmo que seja 100% estatal, ainda opera sob a lógica de mercado no capitalismo. Essa lógica de mercado é indispensável para o seu funcionamento. Ainda é soberana essa lógica. A alienação do trabalho social, a espoliação do mais-valor e a fetichização da forma mercadoria da produção continuam sendo agentes centrais na produção, uma vez que o Estado em vigor é um Estado estruturado da forma burguesa, mesmo sendo ocupado por um socialista. Isso não importa, isso não faz diferença na estruturação ontológica das relações sociais de produção, tampouco da formação estrutural basilar do Estado burguês. E essa estrutura lógica, essa estrutura produtiva e essa estrutura legitimadora foi criada pela burguesia e serve, portanto, aos interesses da burguesia. O Estado em questão da Venezuela, que a gente está analisando nesse momento, é um Estado burguês. Não importa se a empresa ou se o setor é estatal ou não é. A lógica de mercado, a operação produtiva e a relação ontológica do sujeito social com as relações produtivas nas quais ele está inserido, são burguesas. São tipicamente burguesas, são tipicamente capitalistas. Portanto, o Estado em questão é um Estado burguês. E como controlar isso? É possível, no final das contas, controlar esse processo? Então, os conselhos comunais do PSUV, eles não angariaram o poder direto da produção. Não houve também a possibilidade de interferência no sistema de mediação. Tudo que é objeto da ação dos conselhos está inserido na própria possibilidade acionária limitada pelo próprio Estado burguês. Como eu disse, anteriormente, os conselhos comunais agiam como um quarto poder contestador, como um quarto poder de maneira independente, enquanto o Estado burguês continuava... Quarto poder pode ser um termo ruim, mas enfim, um poder paralelo. Um poder paralelo que agia como contestador do Estado burguês. Só que o Estado burguês permanecia forte e fiel aos seus princípios e à sua estruturação legitimadora. A única coisa que os conselhos conseguiam fazer nesse
nesse cenário é contestar certas lógicas, é formar certas opiniões, formar quadros e atuar de maneira incisiva em certos setores que não fossem legitimados e operados e operacionalizados, portanto, pelo Estado burguês, que também seguia firme e forte, seguia sem previsão de dissolução, né? A própria criação dessa unificação dos partidos socialistas de esquerda e progressistas no PSUV representa a tentativa de angariar a sociedade política em uma maioria legitimadora. Não existe, de fato, um programa revolucionário ofensivo basilar do partido. Isso não existe. O que existe são diversas forças conglomeradas ali dentro, existem diversas tendências ali dentro, né? Mas um programa estrutural basilar, ele não representa um programa ofensivo para destruir a estruturação do Estado burguês ou para pelo menos ampliar o poder de contestação, e o poder de interferência que os conselhos populares têm. Muito pelo contrário, inclusive, os partidos unificados de esquerda da Venezuela operam sob uma lógica legislativa de uma estruturação burguesa pré-estabelecida que angaria as conquistas pelo poder e pela mobilização popular. Ou seja, não existe a vanguarda como agente central organizada em partido atuando para a dissolução do Estado, atuando para o fortalecimento do poder popular. Ao contrário, os partidos de esquerda unificado eles legislam sob uma ótica de legitimar a mobilização popular que acontece em diversos setores. Ou seja, é um papel inverso do que deveria ser o papel de fato do partido. E vamos lá, gente. A gente conversa nesse canal de comunista para comunista, né? Falar disso, e eu acho até bizarro ter que colocar isso em vídeo, né? Mas falar isso não é deixar de lado o caráter extremamente popular, progressista e vitorioso do bolivarianismo. Não é isso, não se trata disso. Se trata da realidade factual que existe dentro do setor da luta de classe e das contradições da Venezuela. Isso não significa deixar de lado o legado popular e o legado vitorioso que a Revolução Bolivariana Chavista trouxe para a Venezuela e para o seu povo. Eu vou fazer uma abertura de aspas para o estudioso Marcelo Buzetto, que diz o seguinte no seu artigo As Lutas Sociais na Venezuela Bolivariana. Abre aspas. Uma coisa é reconhecer que ainda não podemos falar em vitória de um processo revolucionário anticapitalista na Venezuela. Outra coisa é desconsiderar, ou menosprezar, ou ignorar que o governo de Hugo Chávez foi e continua sendo parte e resultado de um amplo processo de mobilização de massas, com forte presença do proletariado e das massas populares. Durante esse governo, as condições objetivas e subjetivas se tornaram mais favoráveis para aqueles que lutam contra o capital e o capitalismo, o que não significa que desapareceram as contradições de classe ou os enfrentamentos violentos entre a classe trabalhadora e a burguesia. Mas as condições criadas pela luta de classes neste período de 1989 até 2007 favoreceram uma aproximação muito forte e rápida dos diversos setores da esquerda com os diversos setores da classe trabalhadora, o que tornou possível este processo de mobilização que vemos na atualidade. Bom, agora falando um pouco do governo Maduro, é importante a gente ressaltar que o Maduro e o atual PSUV não pretendem superar essa inconciliável contradição que aparenta estar em vigor na luta de classes na Venezuela. Nem para um lado, nem para o outro, né? E isso é muito ruim, porque a necessidade objetiva é a ação. Não é vantajoso em nenhum sentido tomar a inação como possibilidade, principalmente nesse momento e nos últimos anos também. Enquanto a crise capitalista mundial se aprofunda e as contradições se tornam mais evidentes e mais radicais, inclusive se aprofunda na última forma de representação de reprodução do capital, que seria a forma financeira do capital, existem portas que, se abertas na Venezuela, podem proporcionar uma verdadeira alavanca econômica. Digo isso com toda certeza, inclusive uma alavanca não só econômica, mas social e política das massas trabalhadoras. Mas para isso é necessário mover esse programa, é necessário ousar radicalizar essa luta de classes. A luta de classes e a conjuntura, ela é perigosa e ela não vai deixar de ser perigosa pela inação. Muito pelo contrário,
a inação torna ela ainda mais perigosa e dá mais aberturas para interferência imperialista e para ataques contra-revolucionários dentro da nação, dentro do país, dentro da Revolução Bolivariana da Venezuela. E é um caminho difícil, claro, é um caminho tortuoso, é um caminho complicado, é um caminho complexo, é um caminho que avança, retrocede, é um caminho cheio de contradições, um caminho difícil, para resumir, né? Mas quem disse que não ia ser difícil? E mais, quem disse que algum dia foi fácil? A inação do programa bolivariano hoje, nesse momento, está sendo caro à população, não apenas economicamente, mas sobretudo, inclusive, politicamente, né? Apaziguando essa questão da luta de classes que fervilha na radicalidade do povo da Venezuela, que fervilha desde 1992. Né? Apaziguar esse processo atualmente é um retrocesso tremendo ao processo revolucionário bolivariano. Né? Escolher a inação nesse momento é quase tão ruim quanto escolher o retrocesso. É preciso avançar nesse momento que é duro, mas é preciso. Porque a perda maior da população não é só econômica. Ela é política. É deixar de se radicalizar, é deixar de avançar e deixar de querer avançar, deixar de ousar avançar nessa luta de classes e na mobilização popular. No desenvolvimento do poder popular e de seus mecanismos. Cada segundo que se passa acobertando o fogo que tem nas massas, menor ele fica. E camaradas, eu digo para vocês com honestidade e certeza, existe espaço para movimentações programáticas na Venezuela. Ele existe. Cabe à classe trabalhadora socialista mundial e principalmente a latino-americana, e entramos nós, autocríticos aqui, fazendo esse processo, principalmente desde 2017 e 2016, de maneira muito mais intensa, a nossa esquerda brasileira vem fazendo esse processo ser ampliado, que é fazer o seu trabalho internacionalista, consistindo primeiramente em defender a pátria venezuelana do imperialismo. Esse é o primeiro dever, é a primeira tarefa internacionalista. Essa é a primeira. A segunda é pressionar os órgãos de poder popular da Venezuela e assegurar que seu próprio país, que o nosso próprio país, não seja um ator colaboracionista dentro de um contexto de agressão ao programa bolivariano, igual nós estamos sendo com o governo Jair Bolsonaro. Que é um governo feito para os ricos, para a burguesia nacional, para a burguesia colaboracionista, que tornou o Brasil um estado satélite dos Estados Unidos e de seu imperialismo. O nosso dever, como classe trabalhadora e como socialistas internacionalistas para com o mundo, primeiramente, é defender a revolução bolivariana do imperialismo. Além disso, é pressionar com formas de diálogo, com formas de organização, com formas de estudo teórico e de aproximações diplomáticas, os órgãos da Venezuela a adentrarem mais e a radicalizarem esse processo e esse programa. E terceiro, e talvez o mais importante, garantir que a nossa pátria não caia nas mãos dos agentes da burguesia e seus colaboradores. Porque esse ponto faz com que o cerco imperialista torne ainda mais sufocante as contradições e a luta de classes que já está numa situação ruim. Essas são nossas tarefas. Esse é o nosso dever.